Oferecimento Volvo. O carro que protege a sua família, agora ajuda a proteger o futuro dela. A gente começa aqui o Morning Show desta quinta-feira repercutindo a entrevista que o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, concedeu à jornalista Cristiane Amanpour, da CNN americana. Após recuperar os direitos políticos, ele falou sobre a possibilidade de disputar as eleições presidenciais de 2022 e também pediu a ajuda do presidente americano, Joe Biden, para a distribuição de vacinas a países mais afetados pela pandemia. Vini, traz os detalhes pra gente. Pois é, Paulo, vamos começar então por eleição, né? Nessa entrevista aí que o ex-presidente Lula concedeu à jornalista Cristiane Amanpour, da CNN americana, ele falou sobre essa possibilidade de disputar as eleições em 2022, agora que ele retomou seus direitos políticos depois da decisão do Edson Fachin. E aí, Paulo, ele disse assim, olha, se o PT me convocar, né, se os meus aliados quiserem que eu seja o candidato, eu posso ser sim o candidato do PT em 2022, mas meu foco agora é outro. Vamos ouvir. Se quando chegar o momento de disputar as eleições, o meu partido e os outros partidos aliados entenderem que eu possa ser candidato e eu estiver bem de saúde, com a energia que eu estou hoje, pode ficar certo que eu não me negarei a ser candidato. Eu só não quero fazer disso a minha prioridade máxima, porque a prioridade máxima agora é tentar cuidar desse país. Ele disse que a prioridade agora é o foco mesmo, é sobre a pandemia, né, Paulo? Mas o Lula que tem aparecido, inclusive, aí à frente das pesquisas. Ontem soltaram uma pesquisa do Poder, Data Poder 360 com a Band, e ele aparece à frente do Bolsonaro no primeiro turno e no segundo turno também. Então é um assunto que, obviamente, que repercute bastante. Já sobre a pandemia, ele pediu ajuda, Paulo Matias, do presidente americano, o Joe Biden, e deu até uma dica ao Biden: convoque o G20 para a distribuição de vacinas aos países que mais necessitam, como o Brasil. Vamos ver. Aliás, eu estou sabendo que os Estados Unidos têm vacina, que os Estados Unidos não estão usando essa vacina. Essa vacina poderia ser, quem sabe, doada ao Brasil ou a outros países mais pobres que o Brasil, que não pode comprar. Mas uma sugestão que eu queria fazer ao presidente Biden, através do teu programa, é importante convocar o G20 urgente. É importante convocar os principais líderes do mundo e colocar na mesa um único tema: vacina. Vacina. Eu estou pedindo para o Biden fazer isso porque eu não acredito no meu governo. E se fosse o Trump, eu não pediria, porque também não acreditava nele. Tá aí, então, Paulo Matias, o ex-presidente Lula fazendo esse pedido ao Biden, né? E, realmente, será que o Lula estaria criando um governo paralelo aqui no Brasil, Paulo Matias? Ele está querendo cuidar do país, né? Parece que ele está ocupado, né? Governo paralelo. Está fazendo mais que o presidente. Zé Maria Trindade. Zé, o Lula está em campanha declarada, aberta, né? Sobre esse governo paralelo, anteontem, na verdade, eu falei sobre isso aqui, né? O porta-voz do Lula entre governadores é o governador do Piauí, o Wellington Dias, que está fazendo um levantamento ali para tentar levar Lula a essa condição de salvador da pátria e o, vamos dizer, fornecedor de vacinas. A ideia dele é bem ardilosa, é unir ex-presidentes da República, procurando Fernando Henrique, Temer, José Sarney, todos os ex-presidentes da República, e fazer um pedido internacional e talvez consiga algumas doses de vacina e simbolizar ali que ele está trazendo esperanças para o Brasil. Esta é a ideia do ex-presidente Lula e que está sendo ali elaborada. Eu venho falando sobre isso e o governador do PT do Piauí é que está fazendo esta articulação. O ex-presidente Lula tem ainda contatos nos Estados Unidos, principalmente entre democratas, né? Ele tem contatos e pode muito bem fazer essa frente, fazer esta onda. Ele é realmente especialista nisso. E viu que intimidade que ele fala do Biden? Biden é uma intimidade absurda. Tem um apelidinho, né? Carinhoso. Não, totalmente. Adriles, você acha que isso é globalismo? Não resta dúvida. Primeiro eu queria não normatizar a presença do Lula no cenário tanto nacional como internacional.
Isso é exatamente culpa exclusiva de um tipo de mecanismo globalista que une mídia, judiciário, setores de entretenimento, em nome de mentiras que podem ser, eventualmente, necessárias à imposição de uma narrativa falsa que beneficie uma esquerda progressista, pseudo-humanista que possa salvar a humanidade. Nada mais globalista que o Lula na CNN, um criminoso, um bandido condenado em processos com fartura de provas por dezenas de juízes, ser entrevistado normalmente como um eventual candidato a presidente, né? O Lula faz um político safado, rastaquera, que quer unir, estabelecer um tipo de governo paralelo e quer cuidar do país, ou seja, colocando para debaixo do tapete as responsabilidades do presidente. Para isso, ele tem assessores dentro da imprensa, assessores dentro do Supremo Tribunal Federal, que geraram exatamente esse descontínuo de um princípio de injustiça fomentado pelo próprio Supremo Tribunal Inquisitorial, que coloca Lula como um cidadão comum, não inocentado, mas que, na prática, é um cidadão sem nenhum tipo de crime imputado nas suas costas. Ou seja, a gente vê um cenário surreal, produzido de dentro do Brasil para fora, mas com endosso absoluto e ostensivo de uma mídia internacional que trata Bolsonaro como genocida, que cria mentiras como devastação da Amazônia, que engole mentiras como a Lava Jato, o melhor sistema contra a corrupção do Brasil, como uma quadrilha inventada por Lula, e cria Lula como um mártir nacional. Se isso não é globalismo, não sei o que é. E aí, Joel, você concorda com a Adrilles? É globalismo ou não? O globalismo é uma palavra, assim como a esquerda chama tudo que ela não gosta de neoliberalismo, a nossa extrema-direita hoje em dia resolveu chamar tudo que ela não gosta de globalismo. Adrilles, eu entendo que você não goste do Lula, eu também não gosto, eu também acho que ele deveria ser condenado, porque ele chefiou aí um esquema de corrupção sem paralelos na história do Brasil. O fato é que, neste momento, ele pode concorrer a eleições e tem uma intenção de voto medida por qualquer instituto de pesquisa bastante alta. Portanto, gostemos ou não disso, ele é um participante relevante do cenário político brasileiro. E veja só a situação que a gente caiu. O nosso presidente, o governo federal, é tão nulo, é um vazio tão grande de qualquer liderança, que chega o Lula, alguém que nem cargo tem, e consegue fazer mais do que o governo no plano internacional, consegue ditar a pauta do debate público. O que o Bolsonaro fez no dia seguinte? O governo chegou dizendo, olha, tem uma carta do Biden para o Bolsonaro, que é de fevereiro, não sei o que, ele está buscando união. Ou seja, o Lula conseguiu fazer o governo tentar vir responder, vir mostrar que não, peraí, a gente está fazendo sim. O Lula está na ativa e o governo Bolsonaro está na passiva. Está reagindo às coisas que o Lula fala. O Lula falou de máscara, o Bolsonaro aparece de máscara. O Lula falou de vacina, do Biden, o Bolsonaro vem mostrar que não, peraí, a gente está correndo atrás de alguma coisa aqui com o Biden também. Essa é a situação que se instaurou. Por quê? Porque Bolsonaro não é líder. Bolsonaro não lidera nada. Ele fica nas redes sociais, esperando coisas acontecerem, tentando emplacar suas narrativas e reagindo aí, tentando sabotar os esforços de quem não é ele, como governadores, prefeitos ou qualquer outra pessoa. É uma situação deprimente para o Brasil. No plano internacional, a gente sabe como o Brasil está isolado, como a gente virou um pária global sem precedentes. Até Israel, hein? Até o ministro da Saúde de Israel, com que a gente estava outro dia lá visitando, já falou que o caminho que o Brasil tomou na pandemia não foi muito bem. Ninguém está do lado do Brasil, gente. Está todo mundo vendo o que está acontecendo. É muito deprimente que o Lula tenha conseguido, com uma entrevista, ficar mais presente, aparecer e agir mais do que o nosso governo. Adrilles. Se o Lula conseguiu aparecer numa única entrevista mais que o Bolsonaro, exatamente por causa de um mecanismo globalista que escolhe seus mártires, santos e heróis. O Bolsonaro está fazendo a única coisa que ele pode fazer nesse momento. Ele está fazendo uma campanha exatamente ostensiva em cima da vacinação objetiva. Não é um discurso. O Brasil é o 5º país que mais vacina no mundo, embora haja escassez de vacina não só no Brasil, como em todo o globo terrestre. Se o Bolsonaro volta atrás em medidas como utilização de máscara, de isolamento social e não incitar aglomerações, é que a época do princípio dessa pandemia, não havia exatamente essa condição de uma cepa mais infecciosa e dessa condição de dezenas de milhares de mortes. Ou seja, a tomada de consciência é de agora.
é de antes, mas ela é efetivamente concreta e ela é transmutada, Joel Pinheiro da Fonseca, em ações, não apenas em discursos vagos, com apoio e endosso de uma mídia que cria e corrobora com mentiras de achar que o Bolsonaro foi completamente irresponsável quando ele está fazendo uma das maiores vacinações em massa do mundo e criar a mentira de um homem normal que é um criminoso que possa dar conselhos internacionais sobre o processo de vacinação. Joel, para fechar, por favor. Bom, criminoso o Bolsonaro também é. Agora, Adrilho, você fala da vacinação como se fosse um grande mérito do governo Bolsonaro. Até você já reconheceu. O governo Bolsonaro não tem mérito pelas vacinas que estão distribuídas aqui. O governo Bolsonaro sabotou a Coronavac, que é a nossa principal vacina que a gente está fazendo. E só para finalizar, gente, coitadinho do Bolsonaro. Todos os países do mundo, toda a imprensa, não só brasileira como americana, todos os governadores, todos os prefeitos, a imprensa brasileira, o Supremo, o Judiciário, quem mais? Os sindicatos, sei lá, tá todo mundo contra o santinho Bolsonaro. Gente, alguém realmente acredita numa coisa dessas? Não é mais fácil dizer, opa, peraí, talvez o Bolsonaro seja só muito ruim mesmo? O Bolsonaro tem problemas, só que ele é vítima de mentiras globalistas que são adornadas por prefeitos e governadores, muitas das vezes corruptos, que não utilizaram o patrocínio do governo central, que não pôde fazer nada porque foi cerceado pelo STF e, eventualmente, fizeram um serviço porco, como daqui de São Paulo, que tem um dos maiores índices de mortes do mundo. Escuta, vocês já sonharam com o Bolsonaro alguma vez? Já, você que põe na pauta. Já chegou a sonhar? Nunca sonhei com o Bolsonaro. Não que acho que eu já sonhei com um dos filhos dele, que eu estava discutindo com o Lula você já sonhou. E com o Lula? Com o Lula você já sonhou? Também não. Nunca sonhou. O Adrilho nem com os filhos do Lula. Eu não sonho, eu tenho outros sonhos mais interessantes para cuidar. Vamos girar o assunto, porque ainda estamos em 10 horas e 19 minutos, né? Daqui a pouquinho a gente aquece aqui o assunto do Morning Show. Agora